in a small town, and when the rain would fall down. Alguns programas atrás nós falamos de incredulidade, mas a incredulidade é algo que ela é bem amplo. E se você não pensa, se você não medita, se você não explora, você não vai entender que, de repente, o que está faltando em você é crer. É crer também em si própria. Olha, eu falei com vocês que essa semana nós iríamos estar meditando lá naquela palavra de Apocalipse, né? Apocalipse 21, verso 8. Nós falamos ontem da covardia, dos covardes, né? Aí, em contrapartida, falamos também da coragem, que é o contrário da covardia, né? Então, se a ele desagrada a covardia, então a coragem é o que agrada a ele. E é o que nós temos que nos encher de coragem e expulsar toda a covardia. Então, hoje o próximo que vamos falar é exatamente de incredulidade. A palavra fala assim, olha, mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu aproveito até mesmo esse momento para falar com vocês assim. Nós fizemos um voto no domingo de meditar na palavra de Deus todos os dias. E às vezes você pensa que o meditar que é ler a Bíblia. E, sabe, quando você lê, é uma coisa. Por exemplo, eu leio um livro. Vamos dizer, o livro é A Dama da Fé. Eu leio o livro, é uma história. É claro que por trás daquela história vai ter uma mensagem que vai falar com a gente. Mas, por exemplo, um outro livro, um livro assim de uma história, alguma coisa, eu vou ler o livro, mas eu não vou meditar. Já a palavra de Deus é necessário meditar, porque tem os tesouros escondidos. Então, quando você, por exemplo, um versículo como esse, o versículo 8, que tem tanta coisa, você não pode apenas ler. E você não pode também querer assimilar tudo em um dia só e já pular para outro. Você precisa deixar aquilo entrar. Poxa, nós falamos ontem do covarde, hoje a incredulidade, amanhã dos abomináveis, depois da manhã homicidas. Então, vamos nos aprofundando em apenas poucos minutos. A gente vai falar aqui em quê? 10 minutos? E às vezes você não tem 10 minutos para ler a sua Bíblia, vamos dizer que você não tenha, mas você lê uma coisa dessa e você está no ônibus, você está no seu break do seu almoço, você está no ponto de ônibus ou onde você estiver no carro dirigindo. Então, você pode usar esse momento ao invés de usar esse momento para encher a sua mente de preocupações, você enche a sua mente meditando, se aprofundando na palavra de Deus. E é aí, gente, é assim que encontramos os tesouros, é assim que a gente encontra, sabe, Deus falando com a gente. Não é Deus na sua frente falando com você, mas falando no seu intelecto, é Ele guiando a sua mente, mostrando para você, de repente, coisas que você precisa trabalhar. Eu vejo isso acontecendo comigo. Por exemplo, nós falamos da covardia e eu já venho lendo sobre isso já há uma semana, mais ou menos, né? A gente falou na semana passada, falamos daquele verso de Josué, né? Que Deus falou para ele ser tão somente forte e corajoso. E ficou batutando aquilo de corajoso, de coragem. E, poxa, quantas coisas eu não vi de momentos, de coisas em mim que eu não fui corajosa, que eu me acovardei. E aquilo me trouxe assim, poxa vida, me trouxe um desejo de mudança. Me trouxe assim, eu tenho que vigiar mais nisso, eu tenho que vigiar mais naquilo. Então, isso
faz você crescer na sua fé, faz você desenvolver, faz você se aproximar de Deus. Quando você vive nesse desejo de, meu Deus, me molda, me mostra onde está errado, onde que eu estou errando. E aí ele vai mostrando quando você busca. Porque se você não busca, como que ele vai? Ele não vai te dar de bandeja. Você tem que buscar. Então é isso que a gente tem que aprender a fazer. E com relação à incredulidade, já tiveram outros programas que nós falamos da incredulidade. Mas você vê quantas vezes você é incrédula no que diz respeito, de repente, a uma transformação no seu familiar. Você tem buscado, você faz sacrifícios, você faz votos por um familiar seu e você não vê mudança. Então você fala assim, puxa vida, tá vendo? Não muda. Eu fiz meu voto, eu faço isso, eu faço aquilo e não tem mudança. Eu busco, mas ele não muda. Então, minha amiga, a gente vê aí que algo está faltando. Ou você verdadeiramente não sacrificou, ou o que está faltando é crer que Deus está trabalhando, que Deus nesse momento está trabalhando no interior daquela pessoa ou do familiar. Então, quando você tem essa atitude, quando eu tenho essa atitude também, eu mostro para Deus uma incredulidade. Eu estou ali dizendo que creio, mas na realidade eu não creio. Porque o que eu estou dizendo para Deus, na verdade, é assim, eu não estou vendo. Então, se eu não vejo, eu não creio. E, na verdade, o crer, a fé, a verdadeira fé, é mesmo quando você não vê nenhum sinalzinho ali, você não vê nenhum sinalzinho, você crê que Deus já está trabalhando, que Deus está... Mas não é um crer assim de boca para fora, sabe? Da boca para fora. É um crer de verdade. É um crer assim lá de dentro da sua alma, porque você sabe o que você fez, você sabe o que você tem plantado com relação àquilo. Então, lá de dentro existe aquela crença, aquele crer. Por exemplo, quando você crê em você mesma, porque muitas vezes o que o diabo faz? O primeiro que ele tenta, o primeiro é Deus, né? Ele tenta fazer você não crer em Deus. E depois o segundo que ele tenta desacreditar aos seus olhos é você mesma. É você mesma. Por exemplo, você estava num relacionamento ou está em um relacionamento. E aquela pessoa, ela não te valoriza, ela te maltrata, ela abusa de você, não tem nenhum cuidado, você está namorando esse rapaz aí que já te traiu, já te enganou, que não te dá nenhuma segurança, mas você ainda se agarra a esse relacionamento porque você diz, não, eu não vou encontrar outra pessoa como ele, eu amo. Ou seja, você não crê o suficiente de que Deus pode te dar algo melhor. Você não crê. Eu lembro que quando eu namorava o Júnior, gente, eu já tenho que terminar, vocês acreditam? Não dá tempo de falar muito, mas eu lembro que quando eu namorava o Júnior e eu tive que tomar uma decisão, para eu tomar essa decisão, eu tive que crer que Deus era capaz de me dar algo melhor, eu tive que crer que Deus ia me dar forças para eu vencer a dor de terminar aquele relacionamento. Então, eu tive que crer em muita coisa que eu não via, que eu não tinha assim uma segurança de que ia acontecer, mas eu tive que crer. E essa é a crença que tem que existir dentro da gente. Temos que expulsar toda a incredulidade, vigiar. Onde eu tenho sido incrédula? Onde? Então, quando vigiamos e quando expulsamos a incredulidade, quando decidimos agir ao contrário, aí sim nós estamos nos colocando no caminho certo, no caminho que Deus quer a gente. Tchau, tchau. I spread my wings and I'll
Oi, gente, aqui é a Nanda de novo. Se você curte essas mensagens, se você curtiu a mensagem de hoje e de toda vez que são postadas, eu queria convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque toda vez que eu postar algo novo, você imediatamente vai receber uma notificação de que um áudio novo foi postado. Então, seria uma boa ideia, porque aí você fica sempre em dia, sempre conectado e sempre se fortalecendo na fé. E eu queria aproveitar também, se você curtiu essa mensagem, que tal você propagar e ajudar outras pessoas, enviar para amigos, enviar para alguém que de repente vai ser muito ajudado com essa mensagem. E claro, não esquecer de curtir também. Um beijo, gente. Tchau!